Ora bem, não há introdução, não há daqui ao esquilo. Isto é o André Muniz Vieira que está a falar neste vídeo. Venho falar de uma coisa chamada artigo 13, mas também o artigo 11. Pois é, toda a gente fala do artigo 13, mas também ninguém está a falar muito do artigo 11. Ambos estes artigos têm a ver com os direitos de autor. Eu vou ser sincero, é um bocadinho difícil porque existem fake news, existem sensacionalismo também por parte de várias fontes de informação e é um bocadinho complicado às vezes tentar perceber exatamente o que é. Epá, eu sinceramente podia ter ido mais a fundo, poderia ter lido os artigos em questão, li assim por alto e vou dar aqui a minha opinião, e eu vou dar aqui o meu parecer, e eu vou dar aqui a minha posição quanto um utilizador normal, um utilizador que quer saber sobre o que é que está a passar. Eu não vou ser neutro neste vídeo, como foi, por exemplo, no Bolsonaro e no Haddad, que fui neutro, porque também eu não tinha nada a ver com a situação no Brasil, porque também não sou brasileiro, portanto, eu penso que isto não diz nada a respeito a mim, mas isto realmente diz muito respeito a mim, porque para além de ser um utilizador ávido da internet diariamente, a minha profissão deriva também da internet, sou Social Media Manager e Designer Gráfico e também eu sou um criador de conteúdo, portanto eu tenho este canal. E então, o que é o artigo 13 e o que é o artigo 11? Será que a internet vai acabar? Eu já vi vários canais e vários vídeos a dizerem o fim da internet, o meu canal vai ser apagado, eu vou ser banido da internet, o meu canal vai deixar de funcionar, o YouTube vai deixar de funcionar na União Europeia. Quem lê uma coisa destas realmente pensa que é sensacionalismo, realmente pensa que é uma coisa assim exagerada. Por exemplo, eu pensei assim à primeira vez, eu disse, pá, não deve ser nada de especial, isto deve ser mais uma daquelas situações tipo a sopa, que era a regularização da internet e dos serviços de internet. Isso foi travado eventualmente porque as pessoas começaram a fazer a sua parte, não é? Começaram a fazer manifestações e tudo mais e isso não foi para a frente. Agora, isto é mais complicado porque realmente o Parlamento Europeu já aprovou este conjunto de leis. Obviamente ainda vai haver uma nova votação em janeiro, teve agora recentemente em setembro a votação desta lei, foi aprovada e claro, houve pessoas que festejaram e todos nós sabemos aquela notícia da pessoa por detrás deste conjunto de leis, quando foi questionada sobre o que poderia supostamente acontecer aos criadores de conteúdo, eu realmente não sabia que havia essa possibilidade. Então eu acredito que este conjunto de leis pode não ser exclusivamente um lobby, e o lobby, por lobby, define-se que é portanto um grupo que conspira para que estas coisas aconteçam para um interesse maior, ou seja, canais de televisão e grandes corporações da mídia tradicional, como diários e sites e canais de notícias e canais de sensacionalismo e essas coisas todas, fizeram basicamente com que isto tudo acontecesse e agora estão dando mais ênfase e mais fogo, que é para combater a nova mídia, a mídia moderna, que é o YouTube, que são os criadores de conteúdo, que, por acaso, têm muito mais visibilidade do que os canais. Os canais como a TVI, como a SIC, têm aos poucos diminuído de audiências, porque os jovens já não veem televisão. Eu sou um deles, eu já não vejo televisão, basicamente, vejo muito raramente, e quando vejo é só o telejornal aqui local, da RTP Madeira, e nada mais. Enquanto os canais de youtubers, tanto portugueses como estrangeiros, estão cada vez a crescer mais, portanto é a nova mídia. Isto é a mídia tradicional, gosta sempre de boicotar os youtubers e gosta de fazer ênfase a isto. Então, o que é o artigo 11? Vamos começar pelo mais fraquinho, mas não deixa de ser um problema. O artigo 11 é o link tax, ou seja, a taxa de links, o que fará com que sites mais pequenos de notícias, por exemplo, que partilham links de outros sites, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, imaginemos que eu tenho um blog e eu falo sobre uma notícia, por exemplo, esta agora do artigo 11 e do artigo 13, no final eu coloco as minhas fontes, portanto eu fui buscar isto. E fui buscar a fonte de inspiração para escrever este artigo, veio daqui, daqui e daqui. Por exemplo, no meu vídeo do Bolsonaro e do Haddad, se vocês forem à descrição, tem lá uma grande lista de links que eu tive que ler aqueles artigos para fazer aquele vídeo. E agora com a aprovação do artigo 11, o que é que isso fará de diferente? Portanto, eu que coloquei aqueles links todos no meu vídeo e fiz referência, portanto, aos artigos, eu supostamente teria que ter uma licença para publicar esses mesmos artigos. Portanto, o jornalista escreve um artigo para a SIC Notícias, por exemplo, no site, e eu não posso
publicar, basicamente não posso colar esse link e partilhar, por exemplo, no meu Facebook, no meu Twitter, no Instagram, whatever. Não posso partilhar, simplesmente. Há quem diga que isso não vai ter repercussões para mim, que sou o utilizador e estou a colocar isso, mas para a plataforma. Ou seja, o prejudicado não sou eu, mas o prejudicado é a plataforma. Obviamente, não há maneira de controlar isto, então o que eu acho que vai acontecer é que realmente, por exemplo, o Facebook simplesmente vai bloquear tudo aquilo que for links normais. Imaginemos que é um link da Wikipédia, que é um artigo que é escrito por várias pessoas. Essencialmente, como o Facebook não pode ter, é quase impossível ter um algoritmo que vê quais são os links que podem ser partilhados e quais os links que não podem ser partilhados, porque depois não será nosso prejuízo, será prejuízo da plataforma, porque se eu colocar, por exemplo, um link do Diário de Notícias, o Diário de Notícias pode processar, não a mim, mas ao Facebook, por ter deixado-me a mim publicar aquele link. Eu, sendo uma pessoa que partilha alguns links, não posso partilhar esses mesmos, porque senão o Facebook é prejudicado. E como o Facebook não quer ser prejudicado e não pode ter controle nisso, o Facebook bloqueia-me simplesmente fazer publicações com links. Isso obviamente não sou afetado diretamente, mas sou porque a plataforma não me está a deixar fazer esse tipo de links. Enfim, isto é um artigo 11, é uma coisa que tem a ver com links, é uma coisa que a nível de partilhas, nós temos que ter uma autorização para nós partilharmos esse mesmo link e fazer referência a isso. O artigo 13, que é o que toda a gente está a falar, é ainda mais monstruoso, que é, o artigo 13 tem a ver com os direitos de autor. E vamos falar aqui mais especificamente no YouTube, mas também isto envolve para Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. O YouTube, ou seja, eu faço este vídeo e imaginem que coloco uma música muito conhecida no fundo ou no início, na introdução. O que acontece é que, das duas uma, ou o vídeo é bloqueado em certos países, por exemplo, como a Alemanha, muitas das músicas, quando são publicadas no vídeo, o vídeo pode ser completamente bloqueado na Alemanha ou noutros países quaisquer. Ou então, o que acontece é, eu fico impedido de ganhar dinheiro com um vídeo que usei essa mesma música. Portanto, isso já existe e é muito complicado. É basicamente um algoritmo que o YouTube tem para fazer esse mesmo controle. Ou nós somos desmonetizados, ou nem ganhamos dinheiro com aquilo, ou então somos bloqueados, e muitas vezes por coisas tão estúpidas, como dizer uma palavra como foda-se, merda, caralho, essas coisas todas. E eu estou a dizer isto neste vídeo, se este vídeo for bloqueado, vocês já sabem que eu tenho que fazer o pip, ou então tenho que retirar completamente isso. E tive um vídeo que foi desmonetizado só por dizer a palavra suicídio, e colocar a palavra suicídio no título, por exemplo. E era uma coisa que tinha a ver com o Chester Bennington, dos Linkin Park, que tinha suicidado, e eu estava a falar sobre esse mesmo assunto. O que vai acontecer com a implementação do artigo 3 é reforçar esse mesmo controlo, mas não só desmonetizar, ou seja, incapacitar nós, criadores de conteúdo, de ganharmos dinheiro com coisas que nós fizemos, mas banir, ou seja, não podermos sequer fazer o upload ou a publicação do mesmo vídeo. Imaginem que eu estou aqui, eu estou a usar uma camisola da Nike, por exemplo, e com o artigo 13, isso dá a possibilidade da Nike processar não a mim, mas ao YouTube. O YouTube obviamente não vai querer isso, e como é um perigo enorme sequer estarmos a fazer um vlog e aparecer, por exemplo, um carro a passar na rua, mesmo que apareça ali a marca tem o direito de processar o YouTube para conseguir os ganhos do copyright do design do carro, ou da marca, ou whatever, qualquer coisa do género. E isso é o que é que vai acontecer. O YouTube, como novamente não tem poder para controlar tanto fluxo de conteúdo que existe na Europa, porque, epá, apesar de tudo, nós não somos um país, mas somos um aglomerado de países, 20 e tal países, whatever, já não me lembro quantos é que existem na União Europeia. O YouTube não vai ter, basicamente, opção a não ser banir o upload e a publicação e a possível visualização de vídeos para os cidadãos europeus. Ou seja, eu, como youtuber, vou ficar impedido de fazer vídeos, mesmo que eu tenha feito coisas do género ou não, porque simplesmente o YouTube não pode controlar tudo, então eu serei banido, e vou ser banido de ver porque não dá. Agora imaginem que eu era um canal de educação e eu estava a falar, por exemplo, de um filme, ou como é que se faz, por exemplo, esta cena do The Shining do Stanley Kubrick, e eu mostro cenas do The Shining, etc, e digo, epá, educativo, não é? Imaginem que eu falo de uma música do Michael Jackson específica e eu falo como é que aquela música foi composta e qual foi a repercussão daquela música. Eu não vou poder fazer isso. Aliás, eu não vou poder nem sequer
ver isso, a não ser, por exemplo, os detentores de copyright das músicas do Michael Jackson autorizem ou eles próprios façam esse conteúdo. Obviamente isso não vai acontecer, não é? E então o YouTube não terá hipótese a não ser sair da União Europeia. E quem fala o YouTube, fala o Google, porque vocês vão ao Google Imagens, por exemplo, e tem lá muitas imagens. Eu sou designer gráfico e procuro imagens, inúmeras imagens ou inspiração para alguma coisa que eu tenho que fazer, para um post, para um cartaz, etc, seja lá o que for, eu vou ser impedido de fazer isso. Eu vou ser impedido de ver, de fazer download e de sequer inspirar-me, seja lá o que for. Sabem porquê? Porque imaginem que eu coloco o meu nome no Google e aparece uma imagem minha. Imaginem que é uma foto que eu tirei. Eu tenho a possibilidade de processar o Google para que eles me paguem porque aparece no site deles. Isto é ridículo, porque também o Google é um motor de pesquisa e vai buscar todos os cantos da internet. Se vocês forem à China, e eu por acaso quero um dia ir à China para visitar, obviamente se eu chegar à China eu não consigo abrir o YouTube, eu não consigo abrir o Google, porque lá é censura completa, mas lá é uma ditadura. E eu não quero que Portugal torne-se numa ditadura. Aliás, eu não quero que nenhum país da União Europeia se torne uma ditadura, principalmente nesta questão da internet. Então, é basicamente o que é que vai acontecer. Eu acredito que as pessoas por detrás deste conjunto de leis não fizeram isto propositadamente. Eu acredito que não existe um lobby assim maior. Talvez, obviamente, as grandes plataformas ou os grandes canais de notícias e etc, e distribuição de notícias e etc, também não tiveram a intenção de criar isto. Mas, obviamente, isto é uma oportunidade de deitar abaixo os criadores de conteúdo e a mídia moderna. É, sim senhor, uma tentativa de boicotar. E então o que eu acho que vai acontecer é, isto já foi aprovado, pode haver uma ratificação de alguns dos artigos e esperemos mesmo muito nós conseguimos salvar a internet, principalmente na Europa. E a única coisa que eu digo é, na descrição vou deixar um link de uma petição que é a Save Your Internet, acho que é assim, já não me recordo, mas aquilo está a pedir basicamente 4.500.000 assinaturas para mostrar lá no Parlamento Europeu para que eles vejam, epá, não, 4 milhões e tal de pessoas não querem que isto aconteça, vamos talvez repensar isto, vamos talvez reescrever isto para que realmente não aconteça coisas desse género. Epá, vamos salvar a internet. Eu acho que nós não devemos estar aqui a fazer manifestações em muitos pontos, eu acho que devemos nos concentrar todos e fazer uma grande manifestação, por exemplo, sabe-se lá onde, mas fazer grandes manifestações, tudo seguro, nada de violência, não vamos partir para a violência, pessoal, porque isso nunca é a resposta. Teve agora, muito recentemente, a questão dos coletes amarelos lá em Paris, que aumentaram, por exemplo, o valor da gasolina e vários grupos de pessoas começaram a queimar coisas na rua, a destruir lojas e etc, a fazer vandalismo, a grafitar monumentos do lado de Paris e etc, e nós não queremos isso. Isso não passa uma mensagem positiva, não passa uma vontade do povo querer mudar as coisas de uma maneira pacífica, isso só dá negatividade e só faz com que, epá, o pessoal do lado do governo e do lado de cima impõe ainda mais regras quanto a esse aspecto e puna quem faça esse tipo de violência e esse tipo de coisas assim. O que vos peço é, façam a vossa parte, partilhem este vídeo ou vocês mesmos façam vídeos deste género, informem-se, leiam bastante, façam comentários, assinem petições e se alguém estiver a organizar uma manifestação, vayam lá, participem com segurança e não façam as coisas na agressividade, façamos as coisas democraticamente. Portugal, somos um país democrático e nós devemos de exercer esse mesmo direito que nós conquistamos durante bastantes anos. Portanto, pessoal, é isto. Fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo, partilhem este vídeo, assinem a petição e até o próximo vídeo. Eu acredito que para o ano estaremos aqui também. Tchau, tchau!